Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelista São Mateus, capítulo 12, versículo do 38 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, eles pediam um milagre, uma manifestação. Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias na barriga da baleia, assim o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. Os ninivitas se levantarão contra esta geração, porque fez penitência a pregação de Jonas. Eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus, ele nos diz que uma geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão aquele mesmo do Cristo, que padeceu, que sofreu, que morreu, e foi sepultado, esteve, como ele mesmo diz, 3 dias no seio da terra, mas que ressuscitou ao 3º dia. Jesus está vivo e está aí, agindo poderosamente pela fé na vida de todo homem e mulher que crê. Por isso é preciso que a nossa fé seja uma fé viva, seja uma fé expectante, seja uma fé sobrenatural, aquela que nos conceda a graça de tocar o sagrado e tocar o sobrenatural, as graças que Jesus disponibiliza pela fé a todos nós. A palavra diz que Jesus nos falando que aquele povo fez penitência à pregação de Jonas, quando Deus encarrega Jonas de ir a Nínive para pregar aquela comunidade da qual Deus disse que iria destruí-la se ela não se arrependesse. Quando Jonas sai pregando, o povo se arrepende, faz penitência. Decreta-se o rei àquela cidade um jejum, onde as crianças e até os animais têm que jejuar. Diante da atitude daquele povo, diz a palavra que Deus não destruiu a cidade, mas diante do arrependimento do coração, Deus perdoou. Eles tudo assim o fizeram porque acreditaram na pregação de Jonas. E Jesus está dizendo: aqui está quem é mais do que Jonas, e vós estáis desprezando as minhas palavras. É bem verdade que muitos naquele tempo desprezaram a palavra de Jesus, desprezaram os ensinamentos do Senhor, mas que também muitos acolheram. A própria palavra diz que na comunidade de Jesus ele realizou poucas curas, porque não acreditaram, rejeitaram, e ele foi a outras comunidades. Lembremos quando ele sobe lá no púlpito, naquela sinagoga, e começa a ler o livro de Isaías, aquele rolo, e diz assim: hoje se cumpriu essa passagem, que aqueles que ali estão, que não aceitam aquela pregação, aquela palavra de Cristo, diz que vão enfurecidos, e arrasta Jesus daquele altar, tira fora daquela sinagoga e querem lançá-lo de um precipício abaixo, mas diz a palavra que Jesus, saindo pelo meio deles, foi embora daquela comunidade. Jesus diz também que a rainha do sul veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão, e ele está dizendo: aqui está quem é mais do que Salomão. Ou seja,
aquela rainha do sul que veio de longe, diante dos grandes feitos da sabedoria de Salomão, veio ouvi-lo, veio escutá-lo e seus conselhos, a sua sabedoria. E Jesus diz, no entanto, aqui está quem é mais que Jonas, quem é mais que Salomão, aqui está o Filho de Deus e vocês desprezam. Queridos irmãos e irmãs, podemos também fazer uma reflexão confrontando hoje com a nossa vida, com a nossa realidade, essa palavra de Jesus. Muitas vezes nós também estamos buscando longe algo que temos tão perto, ou o que temos porque o que buscamos longe não encontramos. Jesus está aqui, vivo, presente, corpo, sangue, alma e divindade, em todas as igrejas dos sacrários a nos esperar. E muitas vezes nós estamos buscando novidades, outras coisas. O imediatismo do homem, onde nós queremos que as coisas sejam rápidas, muitas vezes nos enganam, porque buscamos muitas vezes na criatura aquilo que só iremos encontrar no Criador. Então, Jesus está presente a nos esperar. No sacrário está ali Jesus, 24 horas. As igrejas, com suas portas largas e abertas, está dizendo aqui é para acolher a todos. Jesus está ali. Que a nossa fé nos leve a estar na presença do Senhor, porque Ele está dizendo, é eu que realizo. Aqui está quem é mais que Jonas, aqui está quem é mais que Salomão. Que possamos nos voltar para Cristo. Jesus espera cada um de nós. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e fadigados sobre o vosso fardo, e eu vos darei descanso. Pois meu jugo é suave, meu peso é leve, e Ele está a nos esperar. É bem verdade que hoje, quantos que estão passando por dificuldade, tantas dores e sofrimentos, quantas pessoas estão vivenciando tantas lutas pela saúde, quantas famílias também lutadas, chorosas, porque tantas coisas que acontecem e muitas vezes ferem o ser humano a tal ponto de até a vida ser ceifada. É bem verdade que tudo isso acontece, a violência no mundo, porque os homens não se amam, como dizia já o Pai Seráfico São Francisco. Se os homens se amassem, não precisava nem de força policial, não precisava de cadeias para prender o homem, porque o amor seria o que iria reger toda a humanidade e assim não teria discórdia entre irmãos. As casas talvez se colocasse portas, talvez pelo frio, mas não por medo de entrar alguém para fazer o mal. Então, o amor é a solução, não é as medidas dolorosas, enérgicas de repreensão que vai mudar o coração. Se fosse assim, nos países que têm uma lei tão dura e até a vida ser pagado com a vida, como países que têm a pena de morte, nesses lugares não era para ter mais nenhum crime. No entanto, a gente vê que às vezes até tem mais crime do que em países que não têm a lei da pena de morte. Então, meus queridos irmãos, a solução está no amor. Se houvesse amor verdadeiro, não teria guerra, não teria disputa, não teria contendas ou discórdia entre irmãos. Peçamos ao Senhor a graça de amar. Ame os que estão mais próximos, ame aqueles que estão na sua convivência, e assim cada um que ama o próximo, iremos nos tornar aí uma multidão semeando o amor, e esse amor terá um efeito, um retorno positivo para todos nós, para a nossa família, para a nossa casa, nossa comunidade e o mundo inteiro. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.